funcionar? Foi. Estamos ao vivo. Vou mandar aqui pro pessoal. Sete, dois, pontualmente. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou dar uns minutinhos pro pessoal entrar e já explico o que eu tô aprontando. Quem entrou? A Vera. Bom dia. Vamos dar um oizinho. Bom dia, Vera. Deixa eu botar uma música aqui. Vamos começar essa sexta-feira chuvosa com música, né? Eu funciono com música, e vocês? Chovendo, galera. Chovendo muito. Chovendo muito. Vontade de ficar dormindo é grande. Bom dia, Thiago. Diretamente de Joinville. Isso, bom dia. Como estamos, gente? Aqui tá chovendo, e aí? Vamos botar uma música bem legal. Vamos ver. Bom dia, Christopher. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Vamos se chegando que eu já explico o que eu tô aprontando. Eu já explico. Bom dia, Miriam. Opa, parece que começou aqui. Deixa eu abaixar esse som. Bom dia, pessoal. Vamos começar? Dei uns 2 minutinhos. Gente, eu senti muito forte no meu coração essa semana e decidi que às vezes a gente precisa só aceitar e ser conduzido por Deus, certo? Às vezes Deus conversa com a gente de uma maneira muito única e muito especial. Às vezes não, sempre, né? E a partir de hoje, todas as sextas-feiras, eu criei o programa Café com Coração, Fé e Oração. Então, esse momento, todas as sextas-feiras, às 7h02, um dia eu explico o porquê desses 2 minutos, eu vou fazer um momento de conversa com vocês, um momento de oração, porque todos os dias de manhã eu faço o meu devocional. É um livrinho que eu ganhei de uma amiga minha e cada dia certinho, tem a reflexão do dia com algumas passagens bíblicas e eu faço uma reflexão, converso comigo mesma. E numa dessas conversas, inclusive comigo mesma, que eu decidi compartilhar, que eu mandei a mensagem para uma amiga, a gente conversou bastante e essa inspiração veio de compartilhar mais com as outras pessoas, porque assim como a gente está precisando de uma mensagem, de um esclarecimento, às vezes a outra pessoa também pode estar pensando, pode estar precisando, pode estar passando por um momento difícil. Então é para isso, esse café com coração, inclusive tá aqui meu cafezinho, é para justamente a gente fazer um momento de oração, de reflexão. Eu acho, tá, que esse primeiro momento eu vou deixar gravado, até pro pessoal conhecer, pro pessoal poder participar, mas nos próximos, no decorrer, eu não vou deixar essa live gravada. Por quê? Porque eu gosto que o pessoal se sinta à vontade, eu quero que o pessoal participe, eu quero que vocês comentem, eu quero que realmente seja um momento de conversa, tá? Com muita fé e com muita oração, ok? Então, vamos para o que mais importa, são 7h07, eu adoro esse alinhamento de números, quem me conhece sabe. Outro dia a gente conversa sobre isso também, se vocês quiserem, mas vamos ao que interessa.
Hoje é dia 12 de junho, inclusive feliz Dia dos Namorados para quem está namorando. Eu vou começar com a mensagem que diz assim, ó, a mensagem bíblica, tá? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer, mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 38 e 39, ok? Aqui vai a mensagem então. Chegando lá, onde o nosso interesse pessoal adormece e o verdadeiro interesse desperta. E ficaram com ele aquele dia. É só isso que alguns de nós chegamos a fazer. Ficamos com ele durante um curto período de tempo apenas para despertar para as nossas próprias realidades da vida. Quando o nosso interesse pessoal desponta, o nosso permanecer com ele torna-se coisa do passado. Mesmo assim, não há condição de vida na qual não possamos permanecer em Jesus. Tu és Simão, tu serás chamado Cefas. Deus escreve o nosso novo nome só naquelas áreas de nossa vida das quais ele apagou o orgulho, a autossuficiência e o egoísmo. Alguns de nós têm o novo nome gravado apenas em certos pontos, como um sarampo espiritual. Em certas partes está tudo bem. Quando estamos em nosso melhor estado de espírito, parecemos cristãos muito espirituais, mas não ouse olhar para nós quando não estivermos nesse tal estado de espírito. Discípulo é aquele que tem o seu novo nome escrito em todo o seu ser. O egoísmo, o orgulho e a autossuficiência foram completamente apagados. O orgulho é o pecado de fazer do eu o nosso Deus. E alguns dentre nós ainda hoje agem assim, não como o fariseu, mas como o publicano. Dizer, não sou nenhum santo, é aceitável do ponto de vista do orgulho humano, mas é uma blasfêmia inconsciente contra Deus. Deste modo, você está desafiando o Senhor a torná-lo santo, como se estivesse dizendo, sou fraco e desesperançado, e estou fora do alcance da expiação feita por Cristo na cruz. Por que você não é santo? É porque ou você não quer ser santo, ou não acredita que Deus possa santificá-lo. Tudo estaria bem, diz você, se Deus o salvasse e o levasse diretamente para o céu. Pois é exatamente isso que ele fará. E não apenas faremos morada em Jesus, mas Jesus disse sobre ele e seu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Não estabeleça condições para a sua vida. Deixe Jesus ser tudo, e ele o levará para o lar celestial, não apenas por um dia, mas por toda a eternidade. Gente, eu começo essa reflexão. Bom dia para quem chegou depois. Eu começo essa reflexão lá na primeira parte, que foi a que mais me chamou a atenção. Ficamos com ele durante um curto período de tempo apenas para despertar para as nossas próprias realidades da vida. Quantas e quantas vezes a gente começa alguma coisa, ir na igreja, fazer uma oração todo dia, acordar mais cedo em penitência, quantas vezes a gente se dedica em fazer alguma coisa, começa a fazer isso e depois para. Depois que a gente recebe a tranquilidade de Deus, depois que a gente começa a receber as bênçãos de Deus, ou começa a receber os nossos objetivos, mesmo que quem acredita que não venha de Deus, mas enfim, e a gente para. Quantas vezes a gente desiste? E essa desistência vale o pensamento de que a gente não está desistindo de Deus, a gente está desistindo de nós mesmos. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente, ali na frente ele vai dizer, né, que a gente diz,
que eu não sou santo, e isso, e aquilo, e aquele outro. Mas se tu acredita em Deus, você não acredita que Deus possa te santificar? Eita, meu Deus! Quantas vezes a gente diz, eu não sou perfeito, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ok, nós ainda não somos, mas por que nós não somos? E ele explica mais pra frente. Nós não somos ainda perfeitos porque a gente ainda deixa o egoísmo e o orgulho ficar na frente de tudo. E aí a gente não acredita que Deus possa nos modificar, que Deus possa nos santificar, que Deus possa nos melhorar. E não só a gente, a humanidade inteira. É muito fácil, é muito mais fácil eu dizer que eu não sou santo e permanecer no erro, e permanecer pecando, e permanecer julgando, permanecer egoísta, permanecer orgulhoso, passar por cima das outras pessoas e usar isso como justificativa. É duro falar isso, mas é muito mais fácil do que eu parar todos os dias, ao final do dia, como Santo Agostinho nos ensinou, e refletir se eu realmente dei o meu melhor. Se eu realmente fiz aquilo para as outras pessoas com a real e a pura intenção de ajudar, ou se eu só fiz por orgulho, ou se eu só fiz por egoísmo. Quantas e quantas vezes a gente prefere justificar ao invés de pegar a responsabilidade, ao invés de dizer, não, eu sou um ser humano adulto, eu sou um ser humano maduro, Deus me criou como bom filho amado dele, e eu vou assumir essa responsabilidade aqui. Eu fiz errado, eu não fui legal, eu enganei, eu menti. Que difícil para uma sexta-feira acordar com esse belo recado, né? Ótima reflexão. É isso aí, né, Verinha? Deus é contigo também. Deus é com todos nós. Deus sempre está conosco, nos protegendo, nos trazendo intuições através do nosso anjo de guarda. E a gente tem... Eu costumo dizer que a gente tem uma mania de ser teimoso. De achar que Deus não tá com a gente, que Deus esqueceu da gente, né? Que Deus não tá ouvindo as minhas preces. Olha, por experiência própria, Deus não só está nos protegendo, como às vezes é instantâneo. Você pediu aqui, ali na frente, se atravessou a rua, Deus já fez alguma coisa por você. A gente é que, por egoísmo e por orgulho, essa é a mensagem de hoje. É o que trouxe aqui a nossa mensagem. Egoísmo e orgulho. É por causa disso que a gente não conquista mais na vida, que a gente não dá um passo pra frente. Eu costumo dizer que é as maiores chagas da humanidade, né? É o orgulho e o egoísmo. Enquanto a gente não reduzir isso, pelo menos, e a gente não trabalhar no nosso coração, é no nosso coração, não é da boca pra fora, gente. É no nosso coração. E Deus sabe das nossas intenções. Ele olha diretamente do nosso coração. Ele tem uma ligação direta com o nosso coração. E é Ele que sabe se a gente realmente tá seguindo junto com Ele, seguindo o caminho com Ele, ou se a gente tá vivendo só de forma leviana. É isso? Alguém tem alguma contribuição? Eu gostei da mensagem. Para uma sexta-feira bem chuvosa e nublada. Era o que eu precisava. Era o que vocês precisavam também? Eu acho que quanto mais a gente faz esses movimentos de conversar com Deus, de se abrir para Ele e de permanecer, né? Porque aqui no início é disso que ele fala. Ele não fala do fazer, ele fala do permanecer, a permanência. Hoje em dia eu percebo as pessoas muito desistentes. Começa uma coisa e para, começa uma coisa e para. E daí não é só com questão de Deus, né? É com tudo. Começa uma família, não deu muito certo, não foi como eu queria, vou terminar.
Começa um projeto novo, um curso novo, começou a ficar difícil, vou desistir, não preciso disso aqui, eu posso fazer outra coisa. Sim, a gente pode, a gente tem infinitas possibilidades. Mas é tão mais gostoso quando a gente começa e vai até o fim. Eu não sei vocês, mas quando eu consigo terminar alguma coisa, nossa, dá aquele alívio, assim, dá aquela satisfação, aquela coisa, aquela gratidão. Eu gosto, eu prefiro começar e terminar. Porque olha quantas coisas a gente aprende no processo, né? Quando a gente começa e quando a gente vai até o fim. Quantas coisas a gente tem a oportunidade de ir até o fim, nossa, é tão gratificante. Outro ponto, Tiago, outro ponto é que não podemos procurá-lo apenas quando precisamos. Temos sempre que estar em comunhão com ele. É isso aí, perfeito. Não é só procurar ou procurar de vez em quando, ou começar e desistir várias vezes. É lógico que Deus não vai desistir da gente nunca, mesmo que a gente comece e pare várias vezes. Ele não vai desistir da gente jamais. Mas ele fica muito feliz, ele é um pai muito amoroso e ele fica muito feliz quando estamos em comunhão constante e permanente com ele. Acho que essa é mais uma palavra, além do orgulho e do egoísmo que a gente precisa domar dentro de nós. A permanência é uma coisa muito gratificante. Pessoas que permanecem com Deus, em comunhão com Deus e, consequentemente, uns com os outros, né? A permanência comigo mesmo, em não me deixar de lado, em me colocar como prioridade, assim como Deus, em primeiro lugar, né? É isso aí. Sempre em comunhão com Ele. Porque é Ele que nos deu a vida. É Ele que nos protege. É Ele que nos livra de tantas coisas, de situações que às vezes a gente nem consegue imaginar, porque Ele é tão grandioso que a gente não consegue imaginar, né? Perfeito. É isso aí. Eu tô muito feliz. Tô cheia de projetos novos. Vocês que me acompanham aqui já devem ter percebido algumas mudanças. A gente vai rir muito, porque eu sou uma pessoa que eu dou muita risada, eu rio muito das minhas coisas, porque pode estar tudo uma bagunça, mas está tudo certo. É uma coisa que eu sempre repito, que eu digo para todo mundo. Alguém pergunta, oi Bárbara, tá tudo bem? Eu digo, tá tudo certo. Porque às vezes não tá bem, como diz a mensagem ali, aos olhos humanos. Às vezes não tá bem para aquilo que eu quero, mas é porque às vezes a gente é criança mimada, às vezes a gente quer de um jeito e acontece de outro. Mas acontece e tá tudo certo. Porque quando a gente aprende a estar em comunhão com Deus, a gente aprende que está tudo certo, no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. E Deus prepara as coisas pra gente de uma maneira tão linda, tão grandiosa, às vezes muito maior do que a gente podia pedir. E acontece, tudo acontece. Então eu tô muito feliz, tô feliz que vocês estão aqui, abraçando as minhas loucuras. E vamos lá. São 7h21 e eu não vou mais ocupar o tempo de vocês, porque eu acho que esse momento é pra isso, pra gente refletir um pouco, guardar essa mensagem no nosso coração e seguir a nossa vida, né? Porque a gente tem que trabalhar agora. E Deus abençoando o nosso trabalho todos os dias. Muito obrigado a todos que vieram aqui, que fizeram parte. Eu quero que venham mais vezes, tá? Então, toda sexta-feira, às 7h02, 7h02. Eu vou abrir pontualmente. Quem me conhece sabe que eu sou pontual. Então, 7h02, nós vamos fazer uma reflexão, nós vamos conversar um pouquinho, tá bom? Por uns 20 minutos e aí a gente encerra. E para encerrar, eu vou fazer uma oração, uma oração bem intuitiva, tá? Eu não gosto muito de oração lida, porque eu, Bárbara, prefiro fazer
do sentimento, do coração mesmo, tá? Eu vou fazer, mas pode ser que em algum momento alguém me mande uma oração e peça pra ler, eu leio também, não tem problema, tá? Isso gente, eu quero que seja algo bem dinâmico. Não é meu, isso aqui não é meu. É uma comunidade de café com coração, fé e oração, ok? Então, 7h23, vamos fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, abençoe a minha vida, abençoe a vida de todos que estão aqui presentes, de todos que estão aqui junto conosco, orando e em comunhão contigo, Senhor. Pai amado, que tu possas sempre nos conduzir, iluminar os nossos caminhos, nos proteger de todo o mal, Senhor. Proteja acima de tudo os nossos corações. Que ele permaneça em comunhão contigo, que os nossos corações se mantenham puros, Senhor. E que tu possas todos os dias, não apenas nesse momento, não apenas nos momentos em que nós estamos bem, mas nos momentos de dificuldade, em todos os momentos, Senhor, nos conduza, nos proteja, proteja o nosso coração. E que nós possamos, Senhor, a qualquer lugar que passarmos, transmitir essa tua bondade, Senhor. Que possamos ser, além de teus filhos, sermos bons servos, sermos servos do teu amor, transmitirmos o teu amor e a tua luz, Pai, aonde quer que estejamos. E acima de tudo, Senhor, não viemos só te pedir, mas também te agradecer. Agradecer por mais esse dia de vida, agradecer por mais este dia onde nós temos um trabalho, onde nós temos pessoas que nós amamos e que nos amam infinitamente. Agradecer, Pai, por termos um lar confortável, um lar quentinho. Obrigada, Pai, por tudo o que tu nos dá, por tudo o que tu nos permite ter e ser. Obrigada, Senhor. Abençoe este final de semana que está apenas começando e que na próxima semana, Senhor, tu também esteja conosco, nos protegendo e nos conduzindo. Amém. Amém? Um bom dia, pessoal, uma boa sexta-feira e de novo, feliz dia dos namorados para quem tem namorado, aproveitem, se cuidem, tá chovendo, o trânsito é precário em dia de chuva. Um beijo no coração de todos e até semana que vem.